Muito bem, vamos começar pela maçã? Depois a gente já faz... Eu acho que era melhor a gente fazer a massa, que ela vai descansando um pouquinho, vocês não acham? Deixa a maçã aqui, olha, tá dentro d'água com o limão. Não esquece disso, porque senão ela escurece muito, certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar pela massa, porque aí ela descansa um pouquinho, toda massa é bom descansar. E aí a gente vai fazendo o recheio depois. Primeira operação, fermento. Regra número 1, fermento deve ser quebradiço, não pode ter manchas escuras e não pode ter odor muito forte. O cheiro dele tem que ser normal. O cheiro de fermento é forte, mas não pode ser aquele cheiro que você não suporta, porque aí você vai comprometer o resultado final da sua receita. Aqui nós vamos colocar um pouquinho do adoçante, só para... Eu já vou usar uma colher aqui, olha, para ajudar o processo de dissolver mais rapidamente o fermento em pó. Você costuma fazer massa em casa? Não, né? Parou de fazer por causa do regime, não é verdade? Então, hoje você vai dar uma escapadinha. Agora, eu sempre tento bater nessa tecla, porque eu acho importante, é o seguinte. O programa Baixas Calorias, ele não se propõe a deixar você com um regime de spas, onde você tem uma redução absurda de caloria. O que a gente tenta fazer é mostrar algumas substituições que fazem com que a sua receita fique menos calórica e não perca a característica nutritiva dela. Essa é a principal enfoque do programa. Então, não adianta assim achar, falar assim, poxa, né, tem uma rosca. E a pessoa que é diabética, que de repente o médico libera que ela possa comer uma massa ou substituir um pão que ela tem direito por um pedaço de rosca, não é legal isso? Então, às vezes o diabético não tem problema de obesidade, ele só reduz a quantidade de açúcar e de gordura, certo? Então, não esperem que a gente faça também coisas assim muito espartanas aqui, porque aí não é o caso, né? Isso você já está acostumada, quando você vai no médico, não vai lá, bife grelhado com verdura, aquela coisa toda. Então, aproveita. E sempre eu friso, procure sempre a orientação do seu médico, do seu nutricionista, da sua nutricionista. Não faça nenhum regime na louca, porque isso daí não leva a nada. Principalmente porque as pessoas não têm o conhecimento certo para saber exatamente o que compor uma refeição na hora de fazer um regime. E cada caso é um caso, certo? Vamos lá? Margarina light. Então vamos aqui com calma, porque senão a gente se anima aqui, coloca uma quantidade muito grande. As quantidades normalmente elas são meio rasadas, viu? Não é para você achar que vai ter que colocar tudo não, porque olha, ela fica uma coisa assim meio anormal, não vai colocar uma quantidade muito grande não. Aqui eu vou colocar também o ovo inteiro. Se você estiver com os níveis de colesterol muito altos, pode usar 2 claras no lugar desse ovo inteiro. Você já sabe fazer essas transformações. E aqui eu vou colocar o restante são 4 colheres, né? Então nós vamos agora para a segunda, a terceira e para a quarta. E agora eu vou adicionando então a farinha de trigo. Você já imaginou como é que vai ficar essa torta? Essa rosca diferente? Não, né? Mas não dá para você imaginar mesmo agora, por enquanto não. Depois que você começar a ver, enrolar e tudo mais, você vai entender um pouquinho. Mas é uma maneira diferente de mostrar uma situação que você até já viu em doceiros e tudo, mas eu acho legal mostrar isso para vocês, porque parece mais difícil do que é. E você mostra aí os quitutes para quem precisa se alimentar com menos açúcar, apesar da gente estar usando uma quantidade de farinha boa aí. Por isso que eu sempre falo para você consultar direitinho, porque mesmo em caso de diabetes existe diferenças quanto à quantidade que cada um pode consumir de amido, de açúcar e tudo mais. O açúcar é o primeiro que a gente corta, mas também tem os derivados aí que vão acabar gerando fonte de glicose, que é o caso dos carboidratos, tá ok? Por enquanto, mãozinha longe da massa. A gente só vai colocar a mão na massa quando estiver na hora certa, porque senão o que acontece? Você coloca muito calor dentro da massa através da sua mão e você acaba usando uma quantidade maior de farinha que o necessário. E aí você aumenta a quantidade de caloria. Uma xícara de farinha tem 357 calorias.
Em termos de grama, ela chega aí perto de 120 gramas, uma xícara. Então aí você também pode calcular. De repente, se você colocar uma quantidade maior, você já fica sabendo como é que você vai calcular quanto você pôs a mais. Então mais um pouquinho aqui só para soltar. E aí a gente vai deixar essa massa descansar enquanto você prepara o recheio. O recheio, como é a base de maçãs, você deve tomar cuidado pelo seguinte, porque se você fizer o recheio com muita antecedência, você corre o risco dessa maçã ficar, o quê? Escura demais. Por enquanto, olha, como vai crescer um pouquinho, não vou colocar mais farinha não. A gente vai deixar para colocar a farinha na hora que você for finalizar, porque sempre vai um pouco a mais. Eu tô brigando aqui com a minha torneira, né? Massa sempre gruda mais, cuidado para não colocar as duas mãos. Essa é uma orientação super válida, né? Porque quando a gente coloca as duas mãos na massa, gente, que horror, né? Você pode fazer, sabe o que também? Você pode colocar um paninho, você pode cobrir com papel tipo filme, você pode fazer esse tipo de coisa aí também para deixar ela crescer mais rapidamente, porque aí você vai provocar calor, vai ficar um pouquinho mais de calor. Eu estou me preparando aqui para a gente fazer o recheio. Deixei a maçã na água com limão e agora nós vamos ralar aqui no ralo grosso. Por que a gente tem essa uma colher de sopa de amido de milho aí nesse recheio? Porque essa operação que eu estou fazendo aqui, ela normalmente solta água, né? E soltando água, você acaba passando isso para a massa. Então, você colocando um pouquinho do amido aqui, você segura e ela dá um ponto bom na massa que você está fazendo. Então, olha, 4 maçãs, você pode fazer inclusive o seguinte, ó. Coloca um pouquinho de suco de limão toda vez que você ralar um pouquinho, porque aí você evita que ela escureça mesmo. Essa receita dá pra fazer com outra fruta? Dá pra fazer com banana. Você amassa a banana, mas aí você vai aumentar mais ainda o valor calórico dela. Ou você pode colocar pera. Aí fica gostoso também, né? Agora, não vale colocar morango, frutinhas que soltam muita água, por quê? Aí aquilo ali vai virar uma aguaceira, né? Não pode. Então tem que ser usado também com critério para você ver qual a fruta que realmente vai combinar aqui nessa situação. Vale a pena fazer essa rosca sem fruta? Não. Eu acho que não, porque aí você vai aumentar a quantidade de farinha, que é muito superior a uma fruta, por exemplo, né? Se você comparar que uma xícara de farinha tem 357 calorias e uma fruta gira em torno de 85, 100, mesmo as mais calóricas, isso é as mais calóricas. Aí é besteira, não é? Ó, maçã prontinha, mais uma lavadinha de mãos. E aí a gente vai misturar os ingredientes que faltam aqui. Quais são eles? Vou pegar essa colher aqui mesmo. O restante do suco de limão, se você gostar de bastante limão, senão aqui tem bastante, né? Você pode colocar isso aqui que já tá bom. As passas, só que eu tenho mais passas aqui do que eu posso, viu? Você quer ver uma coisa? Vamos ver aqui. Olha, 30 gramas é isso aqui. Dá pra ver bem daí? 30 gramas. É isso que daí, quando você coloca aqui na sua receita, ela acaba crescendo porque ela vai ficar um pouquinho mais inchada na hora que ela vai ao forno. Vou colocar, cadê minhas medidinhas? Meia xícara de farinha de adoçante. Vamos mais um pouquinho aqui. Gente, adoçante é pessoal. De repente, você faz a sua receita com menos. Você usa o multi-adoçante, que é aquele que junta os 3 adoçantes, que adoça mais. Você usa menos. Não faz diferença na receita, não. Aqui é mais para você ir controlando o sabor mesmo. E, finalmente, canela. Canela em pó. E faltou também o amido aqui que eu não pus, né? Vamos lá? Colher de sopa, bem rasadinha, e misturamos. E pronto, agora falta só abrir a massa
e começar a fazer a operação, cortar para o formato que vocês vão ver daqui a pouquinho. Ler rapidinho, que hoje nosso tempinho tá apertado, né? Eu vou lendo rapidinho a receita. E nós estamos aqui terminando, olha, cortando, colocando um do lado do outro. Você vai apertando aqui para que ela possa ficar direitinho até completar toda a volta do prato. Aí você vai deixar crescer por 30 minutos. Levar ao forno médio, tipo 180 graus, por uns 40 minutos, vai, por aí. Mas olha, controla o forno, porque às vezes o seu forno é mais rápido, qualquer coisa assim, e aí você corre o risco dele ficar... Vou colocar aqui um pouquinho. Gente, olha como é que fica o resultado aqui dentro. Gostaram? Você quer ver ela pronta? Então, pera um pouquinho. Deixa eu mostrar ela aqui. Eu vou cortar um pedaço para você ver. Vou destacar um pouquinho, né, para ela ficar soltinha aqui, ó, só para você ter uma ideia. Aproveita, dá uma olhadinha. Vou voltar com a espátula para cá. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Façam porque vale a pena. Até lá.